Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Lorenzo Amato. Nesse vídeo irei mostrar entradas com suporte e resistência. Para quem não viu o vídeo anterior, está vendo esse agora, vá lá e veja, é onde eu mostro a teoria do suporte e resistência, como encontrar, como colocar o suporte e resistência no gráfico, como identificar as melhores zonas do suporte e resistência. E para quem viu o vídeo anterior, vamos começar agora com os tipos de entrada de suporte e resistência. Vamos agora para o diário e vamos pegar o replay para a gente conseguir fazer várias entradas. Vamos identificar uma zona que a gente pode trabalhar. Para fazer exemplo. Vamos pegar esse aqui, que foi a última lateralização boa que teve e quebrou a estrutura. A gente consegue ver que aqui temos uma lateralização e a gente vai ver um exemplo onde ele quebrou a lateralização e fez um pullback. Então é o seguinte, temos a lateralização aqui, a gente consegue perceber que aqui temos um topo, ele fez um topo. E a gente consegue ver também que tem uma força de um lado, força de outro, força de um lado, força de outro, força de um lado. O que acontece significa que essa resistência é muito forte, muito boa. Então a gente coloca essa resistência aqui, você adiciona por aqui, eu quero descer por aqui, assim eu consigo identificar que eu puxei através desse. Isso aqui foi uma resistência que eu estou colocando dessa forma, que finaliza até aqui, porque depois eu posso vir eliminar, como eu falei no outro vídeo. Mas antes de começar, deixa eu só esclarecer uma coisa. Vou fazer dois exemplos aqui, para vocês entenderem como é que se entra com suporte e resistência, aí depois a gente vai lá e pratica no gráfico. Ok, primeiro exemplo. A gente tem que identificar uma lateralização. O primeiro exemplo de entrada com suporte e resistência é de lateralização. O segundo exemplo vai ser em pullback, ou quebra de estrutura. Vamos fazer o seguinte, identificou a lateralização, o que é que a gente percebe? A gente percebe que o preço sempre toca na resistência e volta e toca no suporte. E continua, sempre toca no suporte, depois do suporte vai lá e toca na resistência, depois da resistência vai lá e toca no suporte. Então, o que a gente tem que entender é que se toda a vida tem essa lateralização e toda a vida ele toca no suporte e respeita, a gente pode simplesmente colocar uma entrada exatamente no suporte, proteger. Para proteger, a gente tem que fazer o seguinte, tem que respeitar, isso aqui é obrigatório, por exemplo, encontrar o fundo que teve. Se a gente tem dois pavis aqui, oxente, peraí. Ok. A gente bota a entrada exatamente no suporte, no início do suporte, e a proteção a gente tem que colocar no pavio mais fundo que teve, ou no movimento. Vocês vão ver no gráfico, melhor. Vou dar vários exemplos, mas, por exemplo, a gente bota abaixo desse, bota um pouquinho abaixo, tipo 10 pips, mas não tem uma regra de 10 pips, você bota só um pouquinho abaixo e tá tranquilo. E a gente leva até aonde? Até a resistência, obviamente, porque se a gente percebe que na resistência ele volta, o que a gente faz? A gente compra aqui, em teoria o preço vai bater aqui, vai entrar na sua operação e vai subir. Por que a gente tem que dar esse espaço? Porque dá uma zona onde o preço pode trabalhar para depois quebrar a estrutura e chegar até a resistência para depois descer de novo. Então, quando chegar na resistência, a gente vai lá e vende aqui na resistência proteção. Sempre vamos supor que aqui fez um pavio até aqui, então a gente coloca um pouco acima do pavio e até aqui. Aí, em teoria, o preço vem, respeita e chega até o suporte. Aí você, no caso, fez duas operações e as duas foram em gain. Esse é o exemplo de lateralização. Agora temos o exemplo quando ele quebra a estrutura, que seria assim, a gente identifica que tem uma lateralização, aí a gente entra nas operações em venda, depois compra aqui, depois vende aqui, depois compra aqui, depois vende aqui, até chegar o momento onde, como eu falei antes, no vídeo anterior, que você vai tomar o loss. Aí você toma o loss, ele quebrou a estrutura, quando ele quebra a estrutura, ele vai fazer tipo um máximo para depois voltar e fazer o famoso pullback. Ele vai fazer o pullback aqui. Então, depois que ele fizer esse máximo aqui, deixa eu dar uma ajeitada, depois que ele fizer esse máximo, ele vai voltar para fazer o pullback. Quando ele faz o pullback, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode botar uma operação de compra,
proteção. Proteção a gente vai fazer o quê? A gente tem que olhar essa zona aqui, ok? Que é quando quebrou. Se a gente for no time frame menor, nessa zona aqui, vamos conseguir ver um movimento assim, ó. Bateu, ok? Isso aqui é essa resistência. O preço bateu, fez um pequeno pullback e depois quebrou. Esse pullback que teve, a gente vai colocar uma linha e vai colocar o stop loss abaixo dela. Vamos ver aqui. Espera aí. Vocês vão ver que aqui vai ter como se fosse um pequeno pullback. A gente bota o stop loss abaixo dessa linha do pullback para estar bem protegido e a gente leva até o topo que ele fez. Ele fez esse topo aqui. Por quê? Porque, em teoria, ele vai respeitar e vai ficar trabalhando aqui. Aí aqui a gente também pode vender a operação e coloca a proteção no pavio maior. E leva até aqui. Porém, tem casos, através de estrutura, a gente pode levar. Porque se ele quebrar, porque aqui também pode ser que dê errado. Pode ser que ele venha e quebre. No final, não foi tão forte o suficiente, ele conseguiu quebrar, entrar nessa zona novamente, trabalhar nessa zona. Então, quando ele quebra, ele bate aqui. Aqui, a gente também pode comprar. É uma boa oportunidade de comprar. Porque teve uma zona onde ela estava lateralizada, respeitando bastante, quebrou. Então, quando ele volta, é perfeito. Ele vai deixar, assim, a gente vai encontrar um pavio que tinha antes, o movimento que tinha antes, e colocar proteção abaixo do pavio. A gente pode levar tanto aqui em cima, que é o melhor, né? Ou se a gente vê que tem uma grande probabilidade de chegar aqui em cima, a gente poderia levar até aqui em cima. Enfim, esse aqui é o modo que a gente faz para entrar. Deixa eu dar só mais um exemplo. Aqui, quando o preço quebra, se não funcionou aqui, quando o preço quebra, ele vai fazer um pullback. Então, nesse pullback, como é forte, a gente poderia também vender aqui e colocar proteção em algum movimento aqui, no menor time frame menor, que tem algum tipo de pavio, algum topozinho, e a gente coloca um pouco acima dele. E com a operação até aqui. Então, esses são os tipos de entrada que a gente pode fazer com suporte e resistência. Vamos lá. Agora, deixa eu dar um exemplo. Aqui, vocês percebem que ele quebrou, ok? Como eu falei, ele quebrou, ele vai fazer... Eita. Ele vai fazer um topo e voltar para fazer um pullback. Então, aqui a gente vai fazer uma operação. Porque aqui a gente percebeu que ele é bem forte. Se eu jogar aqui para trás, vocês conseguem entender, como eu falei antes. Que é uma... Ixi Maria, peraí. Eita. Quase. Pronto. Vocês conseguem entender que tem força dos dois lados, pressão dos dois lados. Então, ele tem que fazer um pullback. Tem que. Caso essa palavra não é certa no trading, que é a probabilidade. Porém, a gente pode buscar um pullback nessa zona para a gente poder entrar. Então, a probabilidade é boa para o nosso lado. Então, vou fazer o seguinte. Deixa eu botar da play. Deixa eu botar com 4 horas. No momento que ele começar a voltar, a gente identificou que isso aqui é um topo. Ok. Aqui temos um topo. Vamos ver se ele tocou aqui de novo. Qual vai ser o maior que ele fez? Vamos lá. Deixa eu ver como é. Ok. Ele começou a voltar. Ó, tem até um ombro, cabeça, ombro, mas vocês não vão conseguir entender agora não. Mas a gente vai ver mais pra frente. Ó, ombro, cabeça, ombro. Temos essa outra zona aqui também. Deixa eu jogar pra cá, pra ficar mais fácil. Ok. Ele tá voltando. O que é que a gente vai fazer? Vamos colocar uma operação aqui. Take profit, como eu falei, a gente coloca até o máximo o que ele fez. Deixa eu ver o diário para ver o negócio. E vamos colocar a nossa proteção em algum pequeno pullback que tem aqui. O único pullback que eu estou encontrando aqui seria esse. Então a gente teria que colocar abaixo desse aqui. Deixa eu botar 29 mil para ficar número fechado, que é o que eu gosto. E vamos ver.
Deixa eu botar 4 horas. Pronto, vamos ver o que acontece. Ó, o preço tocou exatamente aqui. O stop loss é grande. Ele apenas tocou e está subindo, mas ele pode voltar. Ele pode voltar e ele pode trabalhar nessa zona. Se a gente colocar um stop loss curto, ele pode trabalhar nessa zona e tirar a gente no final depois. Então a gente tem que sempre respeitar o loss. A gente tem que sempre respeitar o loss. Sempre. Então, ó, foi. Aqui seria um risco 1.8. Deixa eu dar play aqui para ver. Ó, ele tá voltando. Voltou um pouco, tá trabalhando ali, ó. Tá lá 3 anos. Ó, pronto, foi. Chegou até lá em cima. Então você consegue perceber aquilo que eu falei antes. Quebrou a lateralização, quebrou, faz o pullback. Quando ele fizer o pullback, ele vem até aqui. A operação vem até aqui. Então vocês entram aqui e levam ela até aqui em cima. Vamos ver. Isso aqui foi a primeira operação. No final ele tá subindo. Deixa eu ver o diário para ver o negócio. Ó, o próximo alvo que a gente poderia levar era aqui. Mas, tipo, é arriscado de se ele for trabalhar nessa zona aqui, ele iria voltar pro 0 a 0 ou até mesmo pegar o loss. Então, a gente botar nesse alvo é bem mais garantido. Porém, caso você já esteja vindo atrás de vários gains, tipo assim, você já fez vários gains na semana, você poderia arriscar nesse aqui, botar tipo uma proteção e levar ou até aqui ou nos próximos níveis. Vamos jogar para frente para ver o que é que ele fez. Chegou ali, respeitou. Dá uma ajeitada aqui, ó. Percebe que, ó, ele percebe-se que essas suportes e resistências são muito bons. Ó, tem até um aqui, ó. Tem um aqui. E vocês percebem, olha aqui, ó. Isso aqui é 4 horas. O preço, ele fez essa parte aqui de baixo, fez esse topo e voltou. Então, quando ele voltou, ele respeitou essa zona aqui. Até aqui, teria como colocar uma operação, ó, com proteção aqui embaixo e levar até aqui, que seria no caso o risco 1 e alguma coisa. Até que daria para fazer. Aí, ó, não peguei essa. Aí o que, é que você poderia fazer? Esperar essa daqui, que depois de um tempo ele fez. Que nada é isso aqui? Estranho, bugou. Aqui. Vamos ver o que é que ele fez. Ó, aqui ele respeitou. Ele fez um pullback. Daria até para botar uma operação ali, para ser bem sincero. Porque aqui a 4 horas é grande. Então, se a gente fosse... Deixa eu voltar aqui. Se a gente fosse no... Aqui. Ele fez esse topo. A gente tem essa resistência. Agora virou suporte. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Vamos no 1 hora. 4 horas. Ok, 1 hora. Aqui. A gente poderia entrar aqui e proteger através desse ponto aqui, que seria aquele de 4 horas, ó, que a gente viu. Então a gente poderia proteger até nesse daqui. Abaixo desse, acho que aqui ficaria um pouco grande. A gente poderia botar? Poderia, mas deixa eu botar por aqui, deixa eu ver aqui, 11, prefiro colocar fechado. A gente pode levar até aqui. Deixa eu ver 1 hora. Pronto. Aí o mercado vem. Ó, como a gente tem que colocar a proteção certa. Ele trabalhou nessa zona para depois ir. Isso aqui é 1 hora, então demorou 1, 2, 3 horas para depois ir para cima. E no final ele foi e fez isso com 1.7. Vamos ver outro. O preço vai... Quebrou. Na verdade a gente pode até reentrar de novo, para ser bem sincero. Porém aqui no final ele quebrou. Ele está pegando o quê? Essa zona aqui. Ok? Essa é uma zona onde ele trabalhou aqui em cima. Trabalhou nessa zona. Trabalhou aqui. Então temos essa zona de força de cima e força de baixo. Temos a força aqui também. Aqui não chegou, tá nessa zona. Então as zonas que seriam boas para entrar depois agora que voltar. Pode ser essa. Depois poderia ser essa que a gente fez também. Seria uma zona boa.
e aqui, porque bateu de um lado, de outro, de um lado e bateu aqui de outro. Lembrando que a probabilidade, a gente tomou um gain aqui, então vamos ver se vai. A gente bota a entrada aqui, stop loss através desse. E eita, levaria o take profit até aqui. Vamos ver, 30 minutos. Vamos ver. Sim, Maria. Quase, ó, raspou no loss ali e tá subindo. Vamos ver se ele respeita ou se vai pegar um loss. Está subindo. Tá descendo. Tá trabalhando aqui muito nessa zona aqui. Nesses casos, ou você pode esperar, ou se você vê que chegou nessa zona, subiu e voltar de novo, tem casos onde você possa botar break-even, com caso é a proteção, assim você não perde. E isso aqui é 1 hora, então olha quantas horas já passaram, né? Vamos ver se no final foi nessa operação. Ó, agora tá no positivo de novo. Eu prefiro o seguinte, tá nessa zona, ok? Depois que ele quebrou essa zona aqui, a gente pode ficar muito mais tranquilo. Ó, quebrou essa zona aqui. Então, a partir de agora, ele vai muito mais fácil. A gente tá fazendo o que agora? A gente tá fazendo risco 1.9, risco 2. Risco 2 já é bom. Você já poderia sair? Poderia. Mas vamos ver se chega lá em cima. Ó, voltou um pouco, tá fazendo um pullbackzinho. Pronto. No final, pronto, no final foi. Operação 3.5. E 3.5 é muito. É muito mesmo. Dependendo da quantidade de porcentagem que você estiver usando, é muito. Vamos lá, deixa eu ver. O preço chegou aqui em cima. O preço chegou aqui em cima, a gente viu que a gente tinha o quê? Uma resistência aqui em cima, né? O que a gente pode fazer? A gente poderia ter colocado uma operação de venda aqui. Proteção nesse topo aqui. Um pouquinho mais para cima. Deixa eu colocar 600. E a gente levaria até onde? A gente poderia levar até aqui, porque a última vez, olha, ele tocou aqui. Então a gente poderia levar... Ó, aqui tem um topo, aqui tem a parte de baixo, a barra de baixo, aqui estabilizou. Então a gente pode levar até aqui como primeiro alvo. Se a gente levasse para cá, seria um pouco mais arriscado, mas a gente pode levar até aqui. Vamos ver. Até agora, na verdade, ele já foi até risco 1.7. Ó, voltou lá de novo e depois foi. Agora, tipo, tá mais, podemos dizer, garantido. Já estou vendo até outra entrada aqui, através do setup que eu tenho, que eu utilizo, que eu disponível no meu curso. Já estou vendo outra aqui, que tá bem bonita mesmo. Ó, já foi linha reta até. Ixi, quase pegou e depois subiu. Aqui você fica... Tem que ficar tranquilo, porque tem que seguir o seu plano. E foi. Risco 2.4. Para o vídeo não ficar muito longo, eu acho que eu vou o seguinte. Eu acho que eu vou... Ó, como ele respeitou essa zona e já voltou com força. Agora, se ele quebrar essa zona como ele quebrou, a gente poderia buscar algum pullback. Vamos ver. Eu acho que esse pullback ia ser bom. Deixa eu ver aqui. Botar esse aqui, a proteção a gente botar onde? Nossa, deixa eu ver 4 horas. Diário, para ver qual ia ser, ó. O próximo nível teria ser aqui. Tem duas opções. Ou você bota aqui embaixo, que for o mais baixo que teve, proteção aqui. Ou você pode fazer algo bem mais arriscado, que seria, botar 1 hora. Aqui a gente teve uma pequena lateralização, onde se a gente colocar mais ou menos uma linha assim, ó, bateu aqui, aí bateu aqui de baixo e foi em linha reta forte. Esse movimento que fez, ó, tocou e foi forte. Como ele foi forte, significa que essa zona é forte. Então o que a gente pode fazer? A gente poderia colocar o menor desse pavio, que seria esse daqui, ó. Esse daqui. E colocar o stop loss abaixo dele.
É arriscado. Vamos ver o que acontece. Se ele volta e pegar, vamos ver o que acontece. Ó, respeitou, olha, chegou até ali, ó, pra você ver. É arriscado, mas com stop, ele pegou loss. Até se eu tivesse colocado o loss aqui, teria sido arriscado. E no final foi, pegou loss. Então bora botar aqui, isso aqui foi loss. Vamos dar um exemplo num time frame maior. Pera, deixa eu ver o que aconteceu aqui, na verdade. O que é que ele fez depois? Que às vezes ele pega o loss e ele volta. Ele só fez pegar teu loss e no final ele foi. Olha, ele respeitou bastante essa zona onde tinha essa operação. Ó, e no final foi. Se eu tivesse feito a mesma operação aqui, ó, que na verdade nem teria pego se eu tivesse respeitado exatamente o suporte, nem teria pego, ó. Percebe que botando igualzinho, ó, ele não teria chegado ali, então ele não teria pego, mas no final ele subiu. Então para vocês verem, se eu tivesse colocado o stop loss aqui, acontece, o trade é assim. Se eu tivesse colocado o stop loss aqui e não aqui, porque aqui foi mais arriscado, mas tem operações boas para fazer dessa forma, do jeito que eu mostrei aqui. Se fosse mais conservador igual a essa, teria pego o loss e depois teria ido. Vamos ver se ele foi mais para cima mesmo. Deixa eu botar play rápido aqui. Deixa eu botar 4 horas para cima rápido ainda. Eu vou dar 2 exemplos lá no diário. Time frame maior. E a gente termina por aqui. Ó, no final ele foi. Então, diga aí, você pegou, entrou na operação, só fez tirar você da operação e no final foi. Acontece. O trader é dessa forma. Vamos ver a operação. Deixa eu botar a semana aqui. Aqui temos essa lateralização. A gente consegue identificar a resistência forte e o suporte forte. Eu quero fazer o suporte aqui, ó. Para te mostrar um negócio. Tocou uma vez, tocou duas, tocou aqui. Temos força de um lado, força de outro. A gente identifica que isso aqui é um suporte muito forte. Então a gente pode fazer o seguinte: botar a operação aqui e stop loss abaixo do menor. Então seria esse daqui, ó. Então o stop loss vem abaixo dele. Take profit seria esse daqui, o primeiro nível, em teoria. Esse aqui é risco 6. A gente pode botar o alvo a cada o dobro da conta. Por exemplo, risco 1 é o primeiro alvo, risco 2 é o segundo alvo, risco 3. Mas, por exemplo, seguindo o price action, o primeiro nível é aqui e o segundo é aqui. Aí ele veio. Isso aqui é o quê? Semana? Ah, semana, por isso que tá assim. Deixa eu botar diário. Ó, tocou. Tocou exatamente, subiu. Aqui a gente percebe que é uma resistência muito forte. Quando ela quebra a estrutura e depois ela volta, é uma boa, ótima operação fazer quando ele pega na resistência. Primeiro alvo qual é? Deixa eu botar a semana. Primeiro alvo foi esse aqui. Vamos ver. Ele foi lá, trabalhou, chegou até essa zona que seria risco 5.2. É excelente, já poderia ter saído, para ser bem sincero. Ou esperado. Botando a proteção aqui, ó, no 0 a 0 para você não perder nada, ou pelo menos no 1 a 1. Não teria tirado da operação e no final ele foi, que seria risco 5, 6. Vamos ver se ele chegou no próximo alvo. Ó. Eita, peraí. Deixa eu dar pausa, pronto. No final ele chegou nesse alvo aqui de cima. Então, teria demorado muito tempo, teria demorado muitas semanas. Quem faz esse tipo de operação é swing trading. Mas, por exemplo, se você usar a análise da semana para poder entrar nessa operação e ter entrado um time frame menor. Deixa eu ajeitar aqui, peraí. 4 horas, diário. Deixa eu botar o replay nessa zona aqui. 30 minutos. Pronto. A gente poderia levar até aqui.
que seria risco 2. Se a gente utilizar análise grande, a gente poderia levar até aqui, seria risco 2 e já estaria tranquilo para poder fazer. Então, a gente utilizou análise da semana, time frame maior, e entrando e saindo pelo time frame menor, que seria risco 2.3. Ou a gente poderia, tipo, tirar a metade da operação e deixar o resto caminhando. No caso, você tira a metade dos contratos que você botou, dos lotes, e deixa a proteção no 0 a 0 e deixa chegar até lá. Aí vai passando semanas até chegar lá, ou até você se contentar com onde tiver. Por exemplo, se você se contentar quando tiver nesse preço aqui, e você decide onde você quiser sair. Enfim, esse aqui é o vídeo de entradas com suporte e resistência. Você percebe que não é difícil, é bem prático mesmo. Se você praticar isso aqui no gráfico, você já começa a fazer operações boas. Use na prática, por exemplo, esse mercado aqui, você viu que tem dessa forma. Se eu for lá para o DJ, ó, peraí, deixa eu botar o diário. Tem esse tipo de lateralização, mas se você for lá no gráfico do DJ, que seria GBP, JPY, Libra Esterlina e Yen japonês, olhe o tipo de lateralização perfeita que tem aqui, ó. Olha essa lateralização aqui. Perfeita. Essa lateralização, depois ele quebrou, tá fazendo essa grande aqui, uma maior, outra. Aqui, ó, ele tá fazendo essa pequenininha aqui. Então, tipo, o DJ também é muito bom para poder fazer suporte e resistência. O ouro eu gosto bastante para fazer suporte e resistência. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com um amigo, deixe um comentário do que você achou e com ideias também que eu possa vir trazer mais para frente. A gente se vê até o próximo vídeo.